Graça e paz, povo. Gente, vocês já pararam para pensar que aquele paradoxo de Epicuro, né? É um tapa na cara das religiões. Você vê que as religiões prendem a pessoa por causa de um pseudo ser espiritual maléfico, né? Que é oposto a Deus, né? Que ataca todo mundo, né? Então, por causa disso, eles transformam Deus, né? E Deus tem um inimigo, né? Um inimigo aí em comum, né? Porque é um ser espiritual que eles criaram também aí, né? Sendo que isso é uma sandice religiosa. Foi criado isso justamente para aprisionar o povo. Tanto é que alguns filósofos, né? Não posso dizer todos, mas alguns filósofos desafiam até a pessoa a responder esse paradoxo de Epicuro. Sendo que é uma coisa tão simples. Mas isso aqui por quê? Porque na mentalidade desses filósofos está justamente o prisma religioso, né? Está justamente o prisma religioso, né? Que tem Deus e tem o inimigo de Deus. E o inimigo dos filhos de Deus aí, né? Atacando a todo momento, né? Então eles não conseguem responder a esse paradoxo, né? Porque o paradoxo diz assim, ó, se Deus deseja impedir o mal, mas não pode, então ele não é onipotente. Ou se Deus pode impedir o mal, mas não deseja, então ele não é benevolente. Se Deus pode e deseja impedir o mal, então por que o mal ainda existe? Então, ou seja, na realidade isso é um tapa na cara dos religiosos. Por quê? O mal das religiões é justamente humanizar a Deus. Se é bom para mim, tem que ser bom para Deus. Se é errado para Deus, tem que ser. Aliás, se é errado para mim, tem que ser errado para Deus. Ou seja, humanizando Deus. O contrário daquilo que Deus já tinha dito, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque tudo Deus criou ao seu bel prazer, tudo Deus criou, né? Tudo Deus fez na criação, né? Foi trazer o conhecimento. Tudo que Deus fez na criação, uma das coisas dessa que estava justamente ali em Gênesis, foi trazer o conhecimento à criação, né? E para o conhecimento é necessário uma base. Certo, errado, luz e trevas, né? Bem e mal. Como é que você saberia da luz se não existisse as trevas, se não existisse a escuridão? Como é que você saberia da escuridão se não existisse a luz? Como é que você sabia do certo se não existisse o errado? Tudo isso é uma base na criação para conhecimento, entendimento, né? Então, ou seja, o ser humano ele é limitado. E é necessário essa base na criação. O próprio Deus é esse necessário na criação. Ele diz assim, ó, eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Em outras traduções está bem mais estarrecedor para certas pessoas que não entendem a soberania de Deus. Ele diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e causa desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O profeta também havia dito, acaso não procede do Altíssimo tanto o bem quanto o mal? Então as religiões se negam em atribuir o mal a Deus, porque tudo, não tem exceção, a própria palavra diz isso, tudo procede dele, por ele e para ele, tudo. Nada do que existe sem que Deus queira. Nada do que existe sem que Deus queira. Então tudo é querer dele. Como a própria palavra diz, que é ele quem imputa em vós tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem coloca em vós tanto o querer quanto o realizar. É ele. O próprio Paulo, na incumbência da graça, ele não isenta Deus. Ele não isenta Deus. Ele diz o seguinte, que Deus está em tudo e em todos e age a ação de Deus em todos. Então, se tudo é querer de Deus, logo as ações humanas é ao querer dele. Porque é ele que executa na sua criação o querer e o realizar.
E outra, Deus predestinou todas as coisas. Né? Predestinou todas as coisas. E dentro do período que Deus já havia dito, dentro daquele período que Deus já havia dito, que Deus tinha predestinado até o perverso para o dia da calamidade, até o perverso para o dia da destruição. Deus havia predestinado todos esses. O próprio Jesus, em João 19:10, né? João 19:10 e 11, vai dizer o seguinte: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Notem bem a resposta de Jesus. Que eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Nenhuma autoridade terias sobre mim. Isso quer dizer que Jesus não falou que ele não tinha autoridade. Jesus não falou que ele não tinha. Que ele tinha essa autoridade. Mas de onde que veio essa autoridade? Para prendê-lo ou mandar crucificar? De onde que vinha essa autoridade? Jesus vai responder aí. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Então a resposta de Jesus é clara. Nada acontece na criação sem que Deus queira. Nada em absoluto, tanto bem quanto mal. Tanto vida quanto morte. Nada em absoluto. Sendo que para Deus, tanto bem quanto mal são propósitos na criação, para trazer conhecimento e entendimento à sua natureza, à nossa natureza humana. Porque ela é limitada. Então ela precisa dessa base para adquirir conhecimento e entendimento. Certo, gente? Então isso já quebra o paradoxo do Epicuro a um ser soberano. Agora, para o ser que não é soberano, que é o Deus das religiões, católica, evangélica, budista, não é soberano, porque é um Deus que se contradiz, que necessita e precisa que o homem lhe autorize alguma coisa, né? Ah, Senhor, entre na minha vida, eu permito que o Senhor entre na minha vida. Mas, espera aí. Um Deus que está em tudo e em todos, como é que você vai permitir ou não permitir que Deus entre na sua vida? Isso não existe. Isso quem criou foi as religiões, para te aprisionar. Porque como é que você vai adquirir esse Deus na sua vida? Frequentando as suas religiões. Aonde Deus disse que não é a casa dele, que ele se transforma como casa de Deus. Dizendo que ali é a casa de Deus. E é ali que você vai buscar a Deus. Sendo que ali não é a casa dele. E ele mesmo já disse, né? Que ele não habita em templo feito por mão de homens. E nem é servido. Olha, conclusão da palavra. E nem é servido por mãos humanas. Então qual é o sacrifício? Qual é a penitência? Ou qual é o voto que você vai fazer com Deus? Né? Qual é isso que você vai fazer com Deus? Sendo que ele disse que ele não é servido por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Então qualquer ação sua a dizer que você vai servir a Deus é nulo. Ah, vou subir um monte, vou frequentar um templo, vou frequentar uma denominação que eu vou servir a Deus. É nulo. E nem é servido por mãos humanas. Então você, não só você, também fui enganado por muito tempo, até a ponto de Deus me aclarar o entendimento. Então você faz parte de uma denominação, né? A fazer parte de seus dogmas, seus preceitos, te escravizando. Onde a própria palavra diz que, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso que você vive não é liberdade. Porque você anda com medo de um pseudo ser espiritual, né? Sendo que a própria palavra diz que, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você anda sobre o medo de um pseudo ser espiritual. Você anda com medo de Deus. Você anda com medo de Deus pesar a mão porque você deixou de frequentar uma denominação. Porque a denominação colocou na sua cabeça que ali era a casa de Deus, você não pode abandonar Deus. Então você anda com medo de várias coisas, né? E cadê a liberdade nisso? Graça e paz. Acordem, despertem. Fuja das religiões.
Vocês estão com o véu mosaico, com o manto da religião na sua visão, na sua mente. Aonde poderiam perguntar para Paulo naquele período: como é que você serve a Deus, Paulo? Paulo disse: sirva a Deus em meu espírito, sede transformado pela renovação da vossa mente, para provar de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, é uma metanoia, transformação na mente. Ou seja, estão tão acostumados a servir a Deus, entre aspas, em templos religiosos, em montes, que esquece de entender que Deus é espírito e ele age em tudo e em todos. O próprio Jesus tinha dito para a mulher falando: nossos pais se viram nesse monte. Jesus fala o quê? Que os verdadeiros, se tem os verdadeiros, então tem os falsos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, entendimento, conhecimento e em verdade. Né? E não era em monte, e não era em templos. O oposto disso é aqueles que servem em montes, aqueles que servem em templos e dizem ainda que é a casa de Deus. Graça e paz, gente. Acordem, despertem.